Senta aqui comigo, porque hoje a mesa está posta para mais uma conversa, daquelas que tocam o coração e que nos lembram que a fé também se vive nos intervalos entre a promessa e o cumprimento. Esse é o Na Mesa com Elas, o encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para mais um café à Mesa da Graça. Hoje a nossa mesa recebe uma menina sem nome. Ela não tinha posição nem liberdade, mas tinha algo que muitos adultos perdem com o tempo: uma fé viva. Uma das maiores e inspiradoras heroínas anônimas da Bíblia. Ela foi tirada da sua terra Israel e levada cativa para servir na casa do general sírio Naamã, um homem poderoso, mas leproso. A jovem serva de Naamã, que em vez de murmurar sobre o cativeiro, abriu a boca para testemunhar sobre o Deus que cura. E por causa da coragem dela, um milagre aconteceu. Não apenas no corpo de Naamã, mas no coração de uma nação inteira. Seja bem-vinda, menina. A paz esteja com todos. Lembro-me da dor de ser arrancada de casa, mas fui consolada pela certeza de que Deus não me abandonaria. Meu testemunho prova que o lugar onde estamos não anula o que Deus pode fazer através de nós. Eu queria muito te conhecer. A Bíblia nos conta que você foi tirada da sua família e foi levada à Síria para servir a esposa de Naamã. Nos conta como foi a transição da liberdade para o cativeiro e como foi que você manteve sua fé em um ambiente pagão. O primeiro impacto é o luto pela perda da identidade. Eu era de Israel, servia ao Deus verdadeiro e agora estava numa terra de deuses falsos. Mas eu entendi rapidamente que meu corpo estava cativo, mas meu espírito era livre. E decidi que, mesmo servindo aos estrangeiros, eu continuava servindo ao meu Deus em meu coração, sendo honesta e fiel no meu trabalho. Você servia a esposa de um homem poderoso, mas doente, com lepra. A tentação de amaldiçoar aquele que aprendeu deve ter sido grande. Como você conseguiu ver a necessidade de Naamã e não a inimizade do general sírio? A raiva teria sido fácil, mas ela teria me envenenado mais do que a lepra envenenava Naamã. Eu vi um homem poderoso, sim, mas terrivelmente quebrado. Percebi que meu propósito ali não era me vingar, mas era ser um instrumento da graça. Minha dor se tornou o motor para a compaixão. Você correu um grande risco quando se dirigiu à esposa de Naamã e disse: "Ah, se meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Menina, o que te fez ter essa ousadia de falar sobre o seu Deus e sobre o seu profeta? Foi a certeza da minha experiência pessoal com Deus de Israel. Eu sabia o que Deus era capaz de fazer. Aquele era o meu momento de testemunho. Eu era uma menina, uma serva, uma cativa. Mas eu carregava a palavra de esperança. O risco era muito grande. Mas o risco de ver um homem morrer sem conhecer a misericórdia de Deus era muito maior. E o seu testemunho tão simples desencadeou uma série de eventos diplomáticos e, finalmente, a cura de Naamã. Ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. O que esse testemunho ensina sobre o poder das palavras simples? Ensina que o poder de Deus não precisa de oratória, mas de convicção. Eu não falei como profeta, mas como testemunha. Minha palavra, plantada como fé e compaixão, foi o bastante para mover o maior general da Síria. Deus usa o pequeno e o simples para envergonhar o grande. Menina, que coragem! Você estava tão longe da sua terra, em um lugar onde ninguém te conhecia e nem compartilhava da sua fé. O que te fez falar de Deus mesmo assim? Eu sabia quem Deus era. Eu podia estar em cativeiro, mas a minha fé não estava. Quando eu vi meu Senhor sofrendo com a lepra, pensei: se ele conhecer o Deus que eu conheço, vai ser curado. Eu não precisava de posição, só de convicção. E você não teve medo de ser rejeitada ou até castigada
por falar algo tão ousado? Sim, eu tive muito medo, mas o medo não pode ser maior do que a fé. E se eu me calasse, talvez ele morresse sem conhecer o poder do Deus de Israel. Então, eu preferi arriscar. E quando você soube que Naamã voltou curado e reconheceu que só o Deus de Israel é Deus, como você se sentiu? Foi como se eu tivesse sido liberta junto com ele. Naquele dia, eu entendi que mesmo longe da minha casa, Deus ainda podia me usar. A minha voz, ainda que pequena, foi instrumento de cura. Você foi fundamental para a cura de Naamã, mas a Bíblia não registra se você foi liberta ou se você foi recompensada. Você acredita que a fidelidade deve ser exercida mesmo sem garantia de recompensa pessoal? A minha maior recompensa foi ver o general voltar curado e dizer: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. A cura dele e a sua conversão foram a minha liberdade. Não precisamos de um salário do homem se o nosso serviço glorifica a Deus. A alegria de ser útil ao reino é a maior recompensa. E para aquelas que hoje estão em um ambiente de trabalho hostil, numa situação de cativeiro ou de qualquer outra dificuldade, qual seria a sua mensagem sobre o uso da voz? Não deixe que o seu ambiente defina o seu propósito. A sua fidelidade no pequeno é a sua maior pregação. Onde você está hoje é o palco que Deus escolheu para o seu testemunho. Use a sua voz para apontar a esperança. O seu cativeiro pode ser o caminho para a libertação de alguém. Minhas amigas, que aprendizado! Essa menina hoje nos ensina que não é preciso estar em um púlpito para ser uma mensageira de Deus. Basta estar onde Ele nos colocou e termos coragem de testemunhar. Mesmo no anonimato, Deus nos vê. Mesmo sem nome, Ele nos chama pelo propósito. E quando nós abrimos a nossa boca com fé, o céu se move. Érica, posso te mostrar a oração que eu fazia e que é muito eficaz? Pode sim, por favor. Eu dizia assim: Senhor, ajuda-me a ser luz, mesmo em lugares difíceis, a não me calar diante da dor dos outros. Usa minha voz, o meu testemunho, o meu exemplo, onde quer que eu esteja. Que a minha fé inspire a fé dos outros. Amém. Amém, amém. Menina corajosa, obrigada por nos lembrar que idade, título ou posição não limitam o agir de Deus. Hoje você nos ensinou que o cativeiro não cala quem carrega propósito. E hoje eu quero ter a mesma ousadia, abrir a boca com fé e deixar Deus fazer o resto. Eu quem agradeço e oro para que você e suas ouvintes sejam ousadas e cumpram o ID aonde estiverem. E assim encerramos nossa conversa com a serva de Naamã. Que essa mesa nos provoque a entender que não é o lugar onde estamos, mas aquele em quem cremos que define a nossa influência. Porque quando uma mulher fala com fé, mesmo no cativeiro, ela pode conduzir reis à restauração. Eu sou Érica Dias e esse foi o Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo até a próxima mesa. Na Mesa com Elas. Histórias de mulheres, encontros com a graça.